Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal Eu Passarinho. Sempre existe um caminho quando tudo está perdido. Sempre existe uma luz, mas não me diga isso. Hoje a coisa não é passageira. Essa música é do Legião Urbana e quando o Renato Russo a compôs, ele praticamente estava já no finalzinho da vida dele. Ele pediu para deixá-lo só no apartamento e estava com depressão, estava entregando os pontos. Essa doença é uma doença que é muito difícil de ser tratada, né? Mas existe tratamento. O que eu vou conversar com vocês hoje é sobre como lidar com a depressão e a ansiedade na quarentena. Mas eu quero falar sobre algumas pessoas que falaram sobre isso no decorrer dos séculos, dos anos, como trataram isso na literatura, no poema, para vocês verem que não é uma coisa atual, né? Que é uma coisa que já existiu durante muito tempo e como ela é tratada durante todo esse percurso pelas pessoas, tá? Ele não fala só nessa canção que é a Via Láctea sobre a depressão, sobre essa dor, né? Essa angústia, essa tristeza, não ver essa perspectiva de vida, né? Não ver uma luz no fim do túnel. E tem outras canções que eu vou falar mais pra frente. Para quem não conhece, o nome é a Via Láctea, do Legião Urbana. Tem um poema do século XVI, que foi encontrado num cancioneiro, que é o Cancioneiro de Ferrara, que está dentro, que foi organizado, né, em Lisboa, que diz assim, olha só, isso é do século XVI. Nada quero, tudo em jeito, o maior bem me aborrece, o prazer me entristece, e o viver, porque é sujeito, a quem dele assim se esquece. Se morro, acaba o mal. Fim não queria ver. Se vivo, o padecer desta dor tão mortal que me não possa valer. Só quem tem depressão compreende esse poema, né? Essa dor que se sente todos os dias, essa não vontade de viver, que é como se só a morte faria com que parasse esse sofrimento, né? Então isso foi datado do século XVI, tá? Foi encontrado em vários poemas, né? E que aqui a consideração que se tem é de uma hipótese de suicídio do autor, que são vários poemas anônimos, de autores anônimos, dentro de um cancioneiro. Também eu tenho aqui, que é do Francisco Sá de Miranda, que não chega a ser de suicídio, que é mais assim para um desconsolo, que ele também escreve ali no século XVI, tá? Entre 1481 e 1558. Aqui que é a cantiga 36, que diz assim: entre temor e desejo, vã esperança e vã dor, entre amor e desamor, meu triste coração vejo. Nestes extremos cativo, ando sem fazer mudança, e já vivi de esperança, e agora de choro vivo. Contra mim mesmo pelejo, vem de uma dor outra dor,
de um desejo maior nasce outro maior desejo. Então aqui fala da dor, do desconsolo, da angústia, também lá do século XVI. Então eles refletiam nos poemas esse sentimento, né, de dor, de sofrimento, que não é uma coisa atual, que já vem de outros séculos, né? Eu tenho do Goethe, o alemão, né? Eu tenho o Sofrimento do Jovem Werther, que é o escritor que deu início na Europa ao romantismo, né? Do que se trata esse livro? É um romance epistolar, que é através das cartas que o Werther escrevia, contando o amor que ele tinha pela Charlotte. E a Charlotte também gostava dele, só que ela já estava prometida a outra pessoa. E ele não era um amor que não podia ser correspondido, e por ele amar tanto a Charlotte, ele estava sofrendo demais, e como ele viu que esse amor não ia ser correspondido, esse sofrimento de amor que ele teve, né, ele não tinha mais perspectiva de vida, ele acaba dando um tiro, né, na própria cabeça, e ele morre. O que a gente sabe é que o Goethe também tinha um amor não correspondido, então ele mata o personagem, que é o Werther, para poder se curar desse próprio amor, né? Para ele poder sobreviver a esse sentimento dele, né? Então ele escreve o Sofrimento de Jovem Werther. Mas o que acontece na Europa nessa época? Quando os jovens têm acesso a essa literatura, a essa obra, surge um monte de suicídio entre os jovens. É como se ao ler a obra eles tomassem coragem para cometer o suicídio, né? Porque a dor do amor é uma dor assim que, se a pessoa não está preparada psicologicamente, quando ele não é correspondido, ele comete uma loucura mesmo, né? E naquela época houve vários suicídios na Europa, na Alemanha, gente pulando pontes, e então se deu em função do romance do Goethe, né? Também acontece a questão do suicídio em função da obra do Sofrimento de Jovem Werther, né? Da depressão ali que ele tinha por um amor não correspondido. Aparece ali também, 1700 e pouco, 1800, né? Porque o Goethe é de 1759, né? E morre em 1832. O que acontece aqui? O que faz mudar, né, na humanidade, né? Ali ele inaugura o romantismo, tem um impacto muito grande, né, na literatura, porque é aquela coisa, a expansão do desejo pelo impossível, né? Que é a base do pensamento romântico. Imagina você desejar o impossível e não conseguir, aquela frustração, a pessoa não consegue conviver com a frustração, né? E nos dias de hoje, o que acontece com a gente? O que acontece com as pessoas? A cobrança no cotidiano, né, de um corpo perfeito, um corpo padrão, os bens materiais, você tem que ter casa, carro do ano, você tem que estar na moda, essa ansiedade, né, para essas conquistas, você tem que ser o melhor da escola, o melhor no trabalho. Isso gera uma ansiedade muito grande, você tem que ser o vencedor, você tem que ser o primeiro, e tudo isso a pessoa não consegue, às vezes, superar as expectativas, vão causando essas ansiedades, esses pânicos e a frustração. Quando você não tem um corpo perfeito, o rosto perfeito, você não consegue ser aquela capa da revista, né, a beleza padrão que a sociedade impõe, que a mídia impõe, você acaba se frustrando e vem as angústias e a depressão. Uma dos motivos da depressão, né? Não se aceitar às vezes. Outras coisas vêm de traumas de infância, né? De uma família desestruturada, desajustada, de pais alcoólatras, outras vezes de namorados abusivos, maridos, vem de separação, vem de a perda de um ente querido, vem de aborto, vem de tanta coisa assim, né?
que a pessoa não consegue superar e aí vem a depressão. Às vezes a pessoa nem sabe de onde vem, tá lá no subconsciente, né? E aquilo vem de um determinado momento da vida na pessoa e ela não consegue sozinha enfrentar. Às vezes é uma questão genética, né? Hereditária, às vezes é uma química que falta no organismo e aí ela sofre muito. Ela sofre muito mais, às vezes, com a reação da sociedade que não compreende a doença, com os preconceitos que os transtornos mentais, os problemas mentais, a sociedade ela vem e olha, por exemplo, assim, se a pessoa chega e diz que está com depressão, muitas vezes ela é julgada como, não, isso é preguiça, isso é porque está querendo chamar atenção, porque é uma doença que ela não é visível, não é um braço quebrado, né? Não é um câncer. Então, o que acontece? Ela não é tratada do jeito que deveria ser tratada, não é verdade? Então, o que acontece? Ela sofre duplamente, uma porque já está doente e outra porque ela sofre preconceitos, às vezes da própria família, às vezes no trabalho, às vezes dos próprios amigos, do esposo, né? Então, ela tem que lutar sozinha para vencer aquilo. Quando ela não consegue lutar sozinha, que ela se vê sozinha no mundo, né? Que ela diz, meu, não tem ninguém. E ela começa a ter pensamento suicida. Ela pensa, poxa, ninguém está me apoiando, ninguém está me ajudando, eu não tenho mais serventia nenhuma, o que eu tenho que fazer agora é acabar com a minha vida. Aí ela vai buscar uma solução para acabar com aquela dor que ela está sentindo. Ela se sente sozinha, né, sem apoio nenhum, e acaba... Então, o que ela tem que fazer, a pessoa? Se ela não consegue buscar essa força interior para superar essa dor, se não consegue com as pessoas com quem ela convive, ela acaba cometendo suicídio. Se ela consegue ser forte, ela vai buscar ajuda com terapia, com psicoterapia, com medicamento, né, vai procurar ajuda com psiquiatra, com psicóloga, com terapeuta, fazendo atividade física, algo que goste, que seja que lhe dê prazer, não é verdade? Senão é bem difícil. Eu lembro que no velório do meu irmão, que morreu, fez 2 anos, dia 30 agora de junho, morreu com 30 anos, que para mim foi o pior dia da minha vida, eu tava lá meio assim, em choque assim ainda, né? Porque eu não tava conseguindo. E aí tinha um velório do lado e eu escutava assim uma mãe chorar e gritar e eu comecei a escutar, por que você fez isso? Por que você fez isso? E aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo lá do lado e era um outro velório de uma moça que tinha pulado da ponte e tinha cometido suicídio, né? E aí eu fiquei pensando, para a moça ter pulado da ponte e cometido suicídio, porque é o último estágio da doença, ela devia estar com muita dor. Ela não conseguiu mais, né? Então, aí a mãe ainda estava cobrando dela porque ela fez isso, né? E eu entendo a dor da mãe também. Mas naquele momento era para ela estar se despedindo da filha né? E ela estava cobrando da filha ainda. Então eu fico imaginando o antes, né? Então eu ali em choque e pensando nisso e o que estava me aguardando para enfrentar o luto que eu tinha pela frente ainda, né? Porque eu sabia que eu ia enfrentar muita coisa ainda pela frente. E eu fico imaginando aquela pessoa que tinha pulado da ponte, o que ela não tinha enfrentado, né? Até chegar aquele momento de pular da ponte. Porque é muito difícil. Morrer é muito difícil. Ter coragem para pular é muito difícil. E aí fiquei imaginando a dor que ela não sentiu dentro daquele coração para chegar a esse ponto. E aí eu fico imaginando agora nós nessa quarentena, quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem está angustiado, que está sozinho, que está tendo que enfrentar tudo isso, ouvindo tantas notícias,
e que tem que ter apoio, que tem que ter um ombro amigo, que tem que ser respeitado, que tem que saber, que tem que receber muito amor, muito carinho, muito olhar de empatia, que tem que ser muito amado, que é uma doença como qualquer outra doença, que tem que ser tratada, né? Que a gente não procura ficar doente, que ela vem de uma exaustão, que a depressão ela vem de você ter trabalhado muito, de ter estudado muito, de ter ficado muito tempo, sabe, usando o cérebro, o estresse. O nosso corpo ele aguenta um limite e depois ele cansa. E aí a gente precisa do apoio dos amigos, dos familiares, precisa de amor, de carinho, para superar tudo isso e para voltar a ser feliz, para voltar a sorrir, porque a vida vale a pena ser vivida, né? O Renato Russo ele também compôs um poema, uma canção, que é Clarice o nome dela, que diz assim, olha só, e ele escreveu Clarice, mas nessa Clarice eu acho que é a autobiografia dele, quer ver só? Clarice. Estou cansado de ser vilipendiado, incompreendido e descartado. Quem diz que me entende nunca quis saber. Aquele menino foi internado numa clínica. Dizem que por falta de atenção dos amigos, das lembranças, dos sonhos que se configuram tristes e inertes, como uma ampulheta imóvel, não se mexe, não se move, não trabalha. E Clarice está trancada no banheiro e faz marcas no seu corpo com seu pequeno canivete. Deitada num canto, seus tornozelos sangram e a dor é menor do que parece. Quando ela se corta, ela se esquece que é impossível ter da vida calma e força. Viver em dor o que ninguém entende, tentar ser forte a todo e cada amanhecer. Uma de suas amigas já se foi. Quando mais uma ocorrência policial, ninguém me entende. Não me olhe assim, com esse semblante de bom samaritano, cumprindo seu dever como se eu fosse doente, como se toda essa dor fosse diferente ou inexistente. Não existe para mim, não tente. Você não sabe e não entende. E quando os antidepressivos e os calmantes não fazem mais efeito, Clarice sabe que a loucura está presente e sente a essência estranha do que a morte, mas esse vazio ela conhece muito bem. De quando em quando é um novo tratamento, mas o mundo continua sempre o mesmo. O medo de voltar para casa à noite, os homens que se esfregam nojentos no caminho de ida e volta da escola, a falta de esperança e o tormento de saber que nada é justo e pouco é certo, e que estamos destruindo o futuro, e que a maldade anda sempre aqui por perto. A violência e a injustiça que existe contra todas as meninas e mulheres, um mundo onde a verdade é o avesso e a alegria já não tem mais endereço. Clarice está trancada no seu quarto, com seus discos e seus livros, seu cansaço. Eu sou um pássaro, me trancam na gaiola e esperam que eu cante como antes. Eu sou um pássaro, me trancam na gaiola, mas um dia eu consigo existir. Eu vou voar pelo caminho mais bonito. Clarice só tem 14 anos. Durante esse meu tempo todo de professora,
eu atendi muitos alunos que sempre falaram para mim que estavam deprimidos, que pensavam em cometer suicídio, e eu fiquei muitas vezes sentado do lado de fora da sala conversando e tentando reverter toda a situação. E os pais diziam que isso era coisa de adolescente, que isso iria passar. E eu pedi para eles procurarem uma ajuda, né, com psicólogos e fazer encaminhamento. E a escola sempre colaborou com isso, né, ajudando. Então, muitas vezes eles não são compreendidos na própria casa. Tem muita gente doente. Em 2018, a OMS fez um levantamento, uma previsão que em 2020 ia ser insustentável. Ia ter muito mais casos de gente com depressão em 2020. Imagine agora a gente em quarentena, como não estão as pessoas, né? E aumentar também o índice de suicídios. Então, é uma preocupação que a gente tem. Se você que está em casa não está se sentindo bem, converse com as pessoas. Busque ajuda. Liga para mim. Fale comigo. Vamos trocar figurinha. Converse com seu amigo, com a sua amiga. Eu fico tão feliz quando alguém posta meme no Facebook. Eu rio tanto. Isso me traz, sabe, um pouco de alegria. E quando alguém conversa comigo no WhatsApp, os meus amigos me fazem tão bem. O que seria da vida, né? Se não fossem os amigos. Eu acho que a gente tem que estar sempre focado de que viver vale a pena. Que a vida é boa. A gente sempre tem que arrumar um motivo para continuar nesse planeta e fazer sempre o nosso melhor. Se é para viver aqui, né? Tem que ser para fazer o melhor, para a gente e para os outros. Tá bom, meus amores? Desejo tudo de bom para vocês. Um beijo e até a próxima.